Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. Então os discípulos de João se dirigiram a Jesus e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não? Jesus respondeu: porque os amigos do esposo vão se afligir enquanto o esposo está com eles. Dias virão em que o esposo lhes será tirado. Então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velho. Do contrário, os odres se rompem e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Vinho novo em odres novos, para que um e outro se conservem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e irmãs, hoje o padre usando a estola branca, porque é sábado, estamos no sábado, e apesar de ser o tempo comum, mas é sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, o padre usa a estola branca em louvor, em honra a Nossa Senhora, o sábado dedicado à Mãe de Deus. Muito bem, e Jesus continua com o seu Evangelho. Como é bom nós fazermos essa caminhada com o Evangelho de Jesus, escutando, como discípulos que escutam e que se deixam formar. Nós precisamos mudar o nosso coração, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos mudar as nossas atitudes. E nós vamos mudando a partir do momento, ao passo que vamos escutando o Evangelho e nos deixando transformar, nos deixando humildemente mudar a nossa consciência, mudar aquilo que guardamos no nosso coração, e assim mudamos também todas as nossas atitudes. Tudo ao nosso redor tende a mudar, nossa família, nosso convívio, tudo tende a mudar a partir da nossa mudança interior e da nossa mudança nas nossas atitudes. Vamos ouvindo o Evangelho de Jesus. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus perguntam por quê? Sobre o jejum. E essa palavra, na mente, na boca de algumas pessoas por aí, pode ser até perigosa. Ela tem aqui um tropeçozinho. Porque algumas pessoas podem usar esse texto do Evangelho para dizer que o jejum não é mais necessário na nossa vida de cristãos. Que o jejum é uma coisa ultrapassada, não se precisa mais, é uma coisa da Idade Média ou do tempo lá de Jesus, e que não precisamos mais jejuar. E que até dizem, os pobres já jejuam naturalmente, porque muitas vezes os mais pobres passam fome, já é um jejum permanente. Não, isso aí são carências, isso aí são outras situações. Estamos falando de jejum como atitude religiosa, como atitude de mortificação, de busca da graça de Deus, de experiência da própria fraqueza para experimentar a graça de Deus. Mas o jejum também causa esse contristamento, né, do interior. E por isso os discípulos perguntam, de João e dos fariseus: por que os teus discípulos, que estão contigo o tempo todo, ouvindo a tua palavra, eles não jejuam? E Jesus diz: porque Jesus não responde. Já percebeu? Jesus apresenta uma outra pergunta. É uma coisa interessante de Jesus. E é assim que ele faz discípulos. E é assim que ele forma discípulos. Ele não responde tudo. Ele não esclarece tudo. Ele exige de nós uma reflexão. Por isso ele devolve a pergunta com uma outra pergunta. E diz: por que os amigos do noivo vão jejuar, vão se entristecer quando o noivo está presente? Jesus estava questionando, para que eles percebessem, reconhecessem quem ele era ali, a presença dele, a presença do Redentor, a presença do noivo, do esposo da igreja, o Redentor do mundo, o Salvador. É necessário perceber pelos sinais a presença do Senhor na nossa vida. Então, a partir do momento que percebemos a presença permanente
do Senhor, nosso coração se alegra permanentemente. Se alegra permanentemente. Mas aí, e a nossa experiência de Deus é uma experiência permanente, diária, a cada instante da nossa vida. Isso transparece em todas as nossas atitudes. Mas olhe, Jesus faz um alerta, chegará o momento que o noivo, esse Cristo que nós fazemos experiência, que eles fizeram experiência da presença, se alegraram com a presença dele, ele seria tirado. E aí os seus discípulos jejuariam. Portanto, o jejum faz parte da vida, da vivência religiosa, da vivência espiritual dos cristãos hoje. Porque o noivo foi tirado. Mas uma coisa interessante, meus irmãos, é uma ausência cheia de presença. O noivo, o Senhor, o esposo da igreja foi tirado, ele foi levado ao túmulo, à morte, depois ao túmulo, sumiu da nossa presença, elevou-se aos céus. E nós estamos esperando o seu retorno. Mas é um aguardar cheio de alegria, cheio de esperança. É uma ausência cheia de presença. É essa presença dele que nos motiva na nossa vida, através dos sacramentos, especialmente a Eucaristia, através da confissão, onde ele nos perdoa permanentemente dos nossos pecados, através da palavra dele colocada na nossa vida, nos orientando e alegrando a nossa vida, nos dando esperança e autodomínio nesse momento de trevas para o mundo, iluminando a nossa vida nesse momento de trevas para o mundo. Jesus está presente, é uma ausência cheia de presença. É isso que nós cristãos experimentamos. Jejuamos como um ato de aproximação, como um ato de mortificação, de santificação, de fortalecimento da nossa vida, mas ao mesmo tempo nos alegramos pela presença dele que permanece conosco. Então é com essa presença que nós alegramos nosso coração e deixamos-nos transformar. Deixamos-nos transformar. Como ele diz aqui, não se compreende essas coisas se nosso coração estiver velho, nossa mentalidade não for renovada. Não se coloca vinho novo em odres velho, porque fermenta, estoura o odres. Vinho novo em odres novos, por isso nosso coração precisa se renovar. Não se coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o rasgão pode ficar maior ainda. Temos que renovar a nossa alma, o nosso ser, nossa vida, nos deixar renovar. Por isso ele diz, eis que faço novas todas as coisas. O próprio Espírito Santo é aquele que nos renova permanentemente. Para assim, renovados, como homens novos, homens e mulheres novos, vamos compreender o novo. Esse vinho novo do reino de Deus, essa mensagem nova, essa proposta nova, o evangelho, essa notícia, essa boa nova, sempre nova, que não envelhece. É assim que nós vamos acolher e colocar no nosso coração. E o reino de Deus vai acontecendo, verdadeiramente, meus irmãos. É o evangelho, o nosso caminho. Nos alegramos pela presença do Senhor e pela graça que Ele nos dá, nos renovando, nos santificando a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.